Olá, queridos amigos, tudo bem? Muita paz. Que a paz, nosso querido Mestre, esteja em vossos corações, que a espiritualidade amiga, que está conosco nesse trabalho de divulgação, esteja conosco nesse instante também, sempre presente, para que possamos falar sobre um assunto do nosso interesse, do interesse social, um assunto muito importante, um assunto muito interessante que nos é trazido hoje pelos nossos amigos do canal do Raciocínios Espíritas, o nosso querido Flávio, nosso querido amigo Flávio, divulgador incansável da doutrina espírita, que tem neste canal do Raciocínios Espíritas aí um trabalho, tem feito um trabalho muito importante para a divulgação da doutrina e que ele nos convida hoje aqui para estarmos prestando a nossa colaboração, trazendo um assunto que é um assunto bem relevante, né? Porque estamos falando sobre um dos flagelos da humanidade na atualidade, sobretudo no nosso país. O que vocês me diriam se eu dissesse a vocês que anualmente cerca de 30 a 40 mil pessoas morrem no Brasil por conta desta doença, desta pandemia? É uma pandemia porque é mundial, não é só no Brasil. No Brasil tem crescido bastante, sobretudo com os apupos, o patrocínio da chamada legalização do uso do álcool no país, que faz com que cada vez mais jovens, pessoas estejam se jogando, né, de braços abertos nesse mar da alcoolemia, que causa tantos distúrbios, tantos transtornos, não somente do ponto de vista da individualidade da pessoa, mas sobretudo na coletividade, na família, né? Quem tem alguém que faz uso do álcool em casa sabe como isso é constrangedor, como isso é difícil. Nós temos a violência dentro das casas, nós temos a violência urbana. O Brasil é um país onde anualmente também morrem 60 mil pessoas todos os anos assassinadas. Nós estamos estarrecidos com 100 mil pessoas mortas pela pandemia do coronavírus. Sem dúvida, um número horroroso. No mundo, sem dúvida, um número horroroso. Mas ela vai passar, vai chegar uma vacina, vai se resolver ali do ponto de vista clínico, um medicamento, enfim, qualquer coisa. Uma terapia que vai diminuir drasticamente esse número de mortos, não é? No século passado, nós tivemos aí por volta do ano de 1918, 1919, o número de milhões de mortos por conta da febre da gripe espanhola. E essas endemias, essas pandemias ocasionais, elas causam essa estupefação, essa coisa da gente ficar muito assim, porque realmente é muito grave. Mas vocês imaginem uma pandemia que ocorre todos os anos, que não tem tratamento, que não tem cura e que é incentivada pela sociedade de um modo geral, né? E que o modelo de vida das pessoas, a forma como nós escolhemos para estarmos no mundo, contribui positivamente para o alastramento, para a ampliação aí dessa pandemia, dessa coisa horrorosa que é a alcoolemia ou alcoolismo, chamado assim também. Né? E as pessoas que se colocam diante desse vício sofrem não somente do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual, psicológico, social, econômico, né? Por que não? Porque essas pessoas terminam em um determinado grau se tornando incapazes de trabalhar, incapazes de exercer a sua função social, portanto se tornam pessoas incapazes, doentes, disfuncionais. Então, por que algo assim de tamanha relevância não é tratado do ponto de vista, não tem um olhar mais apurado do ponto de vista social? Por que os governos são tão lenientes com essa situação, sabendo inclusive os custos dessa pandemia? Porque esse recurso, o recurso que é usado, grande parte, para o tratamento dessas pessoas, é um recurso que onera muito as contas do Estado, ou seja, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa que fica na pessoa, influencia na sociedade como um todo.
é um impacto generalizado e a humanidade, como resultante disso, sofre também, né? Nós estamos falando, portanto, desta questão que é a viciação alcoólica, que é trazida aí num texto de um livro chamado Após a Tempestade, escrito pelo espírito de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, né? E a abordagem que ela faz é a abordagem social, é a abordagem psicológica e a abordagem espiritual. Mas antes de chegar no ponto, né, que é o ponto da doutrina, a forma como a doutrina espírita trata a questão da viciação de um modo geral, o que seria um motivador do uso do álcool? A gente sabe que a espécie humana, por conta da consciência que ela tem dos problemas da vida, das circunstâncias que a cercam, essa espécie, ela de certa forma é muito afetada pelos aspectos dessa interação com o mundo, né? Afetada de uma maneira muito profunda, tanto do ponto de vista estruturante quanto do ponto de vista das suas próprias relações e consequências, né? As chamadas colisões, os enfrentamentos, os encontros do homem com a vida são sempre pautados de uma certa maneira com um certo ar, com um teor de muita dor, de muita estranheza, de muita expectativa, porque a gente não sabe o que vem de lá, né? A gente não sabe quais são os componentes que nos serão apresentados pela vida. E por conta disso, a gente estranha muitas vezes quando nós estamos diante de uma circunstância e quando ela se nos aparece, se nos apresenta, e nós somos então obrigados a lidar com o adverso, nós somos obrigados a lidar com o difícil, com às vezes o que nos incapacita, e isso faz com que a psique humana se retraia ao ponto de não querer o enfrentamento e de buscar fugas, buscar sucedâneos a essa dor, e isso faz com que ele encontre nas drogas lícitas ou ilícitas, de um modo geral, encontre essas vias de escape, né? Se a gente for olhar do ponto de vista do ego enquanto estrutura, a gente tem os próprios mecanismos que o ego utiliza para se defender dessas colisões, desses enfrentamentos. Mas para além desses mecanismos, que são mecanismos psíquicos, internos, intrínsecos, nós temos os fatores também, os elementos, as ferramentas de uso externo, aquelas que vêm, né, são exógenas, são aquelas que estão do lado de fora e que são ferramentas usadas para dar esse alívio, uma espécie de entorpecentes, né, que fazem com que isso aconteça. Mas para além do sofrimento, existe uma causa ainda grande de sofrimento, que é a questão da menos-valia, a questão da insegurança, a questão da falta de capacidade do sujeito de fazer os enfrentamentos sociais, de ir ao encontro do outro, às vezes um rapaz em direção a uma moça, ou uma moça em direção ao rapaz, ou hoje as diversas composições que sejam possíveis nos relacionamentos amorosos, quaisquer que sejam os nossos encontros e as nossas condições, nós às vezes temos a necessidade, ou sentimos a necessidade de sermos mais potencializados, assim, algo que nos dê um up na nossa condição. E às vezes o álcool, não é como assim, já foi historicamente colocado dentro da sociedade como algo lícito, algo que pode, só um golezinho não vai fazer diferença, uma dosezinha aqui, outra ali. Isso não vai fazer diferença, isso vai dar aquela alegradazinha, um copinho de vinho, uma tacinha de vinho, um copinho de cerveja, uma dose do uísque, aquele 2 dedinhos lá da cachaça. Isso tudo vai fazer com que realmente o indivíduo possa fazer esses enfrentamentos de maneira mais positiva. Os atores, os cantores, aqueles que têm os enfrentamentos, quando são tímidos, imagina uma pessoa tímida ir para um palco, cantar para milhares de pessoas, dançar, se expor, é algo muito complexo e que, se essa pessoa não tiver, de certa forma, empoderada por dentro, ela vai ser um péssimo ator dessa representação. Ao passo que a gente vê pessoas que são muito tímidas e quando entram em cena parece um foguete, tá assim, né? Ou estão movidas por um personagem, né, que elas se conseguem incorporar, e às vezes é muito comum acontecer isso, ou eles estão movidos por um agente, né, que lhe causa uma mudança no aspecto mental, e isso faz com que ela se posicione de maneira mais proativa
diante daquela circunstância. Então, se a gente for olhar do ponto de vista de uma situação motivacional, a gente vê o seguinte, né? Nas baladas, né, a gente vê lá os jovens que estão tomando aquela bebida, tem o tal do esquenta. Antes de ir para a festa, eles vão se reúnem na casa de um amigo, e aí é vodka, é cachaça, é a bebida quente que dá aquela acelerada. Então a pessoa já entra na night, né, na noite, já entra com potência, já entra cheio de si, né, confiante, peito estufado, no caso dos rapazes e tal, mais desinibidos, dançam mais soltos, né? Então o álcool tem essa capacidade, né? Então a noite é essa, é de beijação, é de pegação, é de exibição, mas tem aquele momento em que o indivíduo passa de um determinado limite, que é o limite do seu corpo, aonde aquela droga que foi utilizada para lhe dar esse estímulo que lhe foi passado, ali já passou de um limiar de suportar, de tolerância, e naquele momento em que passou, o indivíduo passa a não mais ter essas mesmas condições. Ele agora passa a ter um raciocínio lento, movimentos desordenados, ele passa a não mais ter consciência dos seus atos, ele passa a ser agora um míssil perdido, né? Então ele tem uma potência, uma vontade de realizar, mas ele agora não consegue ordenar mais as ideias. E a disfunção orgânica pode levá-lo ao desmaio, pode levá-lo ao enjoo, né? Com muita questão deles, aquelas coisas lá que você vai vomitar e essas coisas, que isso é comum desses momentos, né? Então o organismo ele vai procurar reagir a isso, e aí começa o grande embate, vem dor de cabeça, aquela sensação horrível da depressão, porque a dopamina, que é a substância que começa a introduzir a sensação do prazer, quando chega num determinado momento, o organismo se responsabiliza por fazer a recaptação dessa dopamina, né? Trazer essa dopamina para níveis de tolerância, e às vezes vai demais, o sujeito deprime. É normal, depois de uma ressaca, o sujeito ficar deprimido. E aí, claro, que o sujeito vai buscar na solução popular, né? Ele vai buscar, às vezes, uma forma de resolver esse problema, que diz, né, que para curar uma bebida só outra, para curar um porre só outro. Então o sujeito aí toma um copo de cerveja. Olha, para quem já bebeu, ou para quem bebe, pense a solução, a oferta da morte. É você estar sentindo que tudo aquilo que você está passando, aquela sensação da embriaguez que é posterior à embriaguez, aquela sensação de muito mal-estar, a sensação da morte, literalmente, e aí alguém te oferece uma bebida que foi a causadora daquilo como cura. Realmente é algo muito difícil de encarar, mas a sabedoria popular às vezes se impõe, né, e muitas vezes até o indivíduo emenda uma com a outra e vai nesse processo. O que acontece com tudo aquilo que você submete ao organismo é o organismo, como um mecanismo sistêmico, ele busca se adaptar. Ele busca criar os mecanismos para suportar aquela nova forma aquele novo modelo, aquela modelagem existencial. Então, se você submete o corpo a determinados tipos de agressão ou de substâncias que são nocivas ou que são pelo menos estranhas à normalidade do comportamento, né, o químismo cerebral é alterado, toda a relação neuronal ela vai ser afetada, as questões dos filtros do corpo serão obrigados, né, esses filtros, o fígado, os rins, eles são obrigados a trabalhar o intestino, trabalhar de forma mais intensa, o estômago sofre bastante com esse tipo de agressão. Então todo o organismo ele passa a se adaptar a esse tipo de circunstância, criando já o lá vem ele, aquela sensação do lá vem a droga, lá vem a bebida, porque à medida em que isso vai se tornando um hábito, né, o indivíduo precisa cada vez mais disso para se alegrar, para se colocar na vida. Então ele vai usando dos entorpecentes, isso vai trazendo para ele aquela euforia e ele vai então entrando nessa e o organismo vai se adaptando. Chega uma hora que o indivíduo diz, eu bebo aqui três garrafas de uísque e não sinto absolutamente nada. O pobre outro lá qualquer que comece a ousar botar 2 copos de uísque na boca, vai sentir toda
a loucura, né, de uma ressaca pós 2 doses de uísque, porque o organismo não está adaptado, enquanto que o outro já tem todo um metabolismo adaptado àquela realidade. Só que o corpo humano ele não foi feito para funcionar na base do álcool. Ele não é total flex, né? Ele não funciona com esses combustíveis assim. Você não tem um mecanismo que, é álcool, então vamos mudar o alquimismo para adaptar. Não é assim que funciona. Ele vai se adaptar dentro do possível, dentro da sobrevivência. E isso faz com que alguns órgãos que têm função primordial trabalhem mais do que o que deveriam trabalhar, se esforcem mais, mesmo a prejuízo de si mesmo, com o desgaste, com o tipo de morte celular que vai acontecer nesses lugares. E aí você vai ter determinados problemas que vão acontecer no indivíduo por conta desse uso. Se a gente ficar somente nessa questão do álcool, a gente vai ver que o álcool realmente já por si só ele causa um arraso dentro do corpo. O termo alcoólatra ou alcoólatra vem justamente da idolatria ao álcool. Observe que a pessoa usa o álcool como instrumento, como ferramenta. E por esse motivo, o termo alcoólatra é aquele que faz, que expressa justamente o indivíduo que dá a primazia ao uso da ferramenta do álcool. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso, porque outro dia eu vi uma pessoa reclamando de que a gente tem uma legislação muito dura com a questão do uso do álcool. Então, se o sujeito sair, tomar 2 copinhos de cerveja para comemorar e tal, ele parado numa blitz, ele vai pagar R$ 2.000, por exemplo. Sei lá, não sei quanto é o valor dessa multa, porque quem não bebe não sabe quanto custa. Então, essa mesma multa vai ser aplicada se o sujeito tomar, de repente, ou comer uns bombons lá, com álcool. Outro dia um amigo ficou com o carro retido numa blitz porque usou um enxaguante bucal e tinha acabado de sair de casa. O bafômetro pegou com um certo teor de álcool e ele teve o carro apreendido. Ele ficou a vergonha, claro, de ser pego numa blitz, né, uma blitz de manhã cedo, e ele não bebe, mas mesmo assim precisou passar nesse constrangimento. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui de 0,2 a 0,3 gramas por litro, a gente tem já algum tipo de efeito no corpo, né? As funções metais começam a ficar comprometidas e a percepção de distância e velocidade são prejudicadas. Isso é muito complicado para quem está dirigindo, para quem está pilotando uma moto, ou para quem está no comando de algum tipo de veículo ou ferramenta, ou equipamento. Imagina um negócio desse, o sujeito que está operando uma máquina, está operando uma central de energia ou de química, uma indústria química, qualquer que seja, o potencial destruidor começa a ser afetado aí o corpo que opera a máquina e, consequentemente, com potencial risco de um acidente. De 0,3 a 0,5 equivale a 2 copinhos de cerveja ali, um cálice de vinho, ou 2 doses de bebida destilada, né? O grau de vigilância diminui, o campo visual fica comprometido, o controle cerebral relaxa e dá a sensação de calma e satisfação. Por isso que às vezes o indivíduo busca realmente esse mecanismo para dar aquela relaxada diante da pressão da vida. De 0,5 a 0,8 gramas por litro, nós temos 3 a 4 copos de cerveja, 3 copos, 3 doses de uísque, por exemplo. Já há um retardo nos reflexos, a dificuldade de adaptação da visão, diferença de luminosidade, superestimação das possibilidades, minimização de riscos e tendência à agressividade. Então a gente já vê aí um caso que a grande parte também desses 60 mil assassinatos que acontecem no Brasil todos os anos, que é uma pandemia eterna, parece, né? Porque não tem tratamento, não há nenhuma medida de tratamento em relação a isso. Isso é causado em grande parte por essa questão do álcool. Outra coisa também são os 30 a 40 mil mortes de acidentes de veículos todos os anos que acontecem no Brasil, que também acontece em grande parte pelo uso de entorpecentes e do uso de álcool, né? De 0,8 a 1,5 a gente tem quantidades grandes, que aí a pessoa não tem mais controle no automóvel. De 1,5 a 2 a gente tem embriaguez, e de 2,1 a 5 a gente tem aquilo chamado de
embriaguez profunda e que pode levar a um estado comatoso, o indivíduo ficar realmente em estado que, se realmente ele não tiver uma assistência, ele pode ter um comprometimento nas suas funções orgânicas, e isso pode causar a sua morte, inclusive, né, como pessoas eventualmente morrem por ingestão excessiva de álcool. Então, o que a gente tem aí em termos de doença? Gastrite, né, porque o estômago é extremamente afetado, não só pela ingestão do álcool em si, mas também pelo movimento peristáltico, né? O vômito, inclusive, ele força muito a válvula que produz aí, que faz o controle do suco gástrico, a cárdia, né, permitindo que o suco gástrico, que tem uma acidez muito grande, vá para o esôfago, provocando esofagites, úlceras e até mesmo tumores, né, que podem ser provocados por esse tipo de agressão. A hepatite alcoólica, né, nós temos aí a questão de uma doença terrível, avassaladora para determinados tipos de pessoas sem cura, que é a cirrose hepática, que é a morte das células do fígado, a necrose do fígado. O fígado não tem um plano B, não tem um substituto, e a depender da idade a pessoa não pode receber um transplante. Então a cirrose em estado avançado para determinado tipo de pessoa é uma condenação de morte, porque ela incapacita o fígado a fazer a filtragem, né? E isso causa muitos problemas cerebrais no indivíduo, né? A gente tem lá a questão da perda da capacidade do indivíduo de reconhecimento de pessoas, né? A encefalopatia é o nome disso. A pessoa fica sem capacidade de uso do cérebro, não reconhece nem filho, mulher, nada, nem os próximos. É uma incapacidade, então o cérebro entra, porque tudo aquilo, né, as substâncias tóxicas que são normalmente que saem pela urina e tal, pelas fezes, elas, por não passarem, por não serem filtradas, elas permanecem no sangue, que sobe para o cérebro com essas substâncias. O sangue se transforma num transportador dessas substâncias para o cérebro. Isso causa muitas consequências negativas aí na pessoa que tem a cirrose, além da destruição dos tecidos. É uma coisa muito ruim, muito feia. Pancreatite, né, que é outra coisa horrorosa também. A parte toda de afetação dos nervos, né? E sem contar que o uso do álcool pode aumentar em 10 vezes a susceptibilidade do indivíduo a qualquer forma de câncer. Então a gente está falando de uma coisa horrorosa, né? A gente vê aí nas carteiras de cigarro aquelas cenas horrorosas, que realmente outro aspecto muito grave, né, de uso do tabaco como forma aí realmente de compensação oral, ou enfim, qualquer outra coisa. Tem uma explicação aí para isso, certamente, mas é uma forma de vício. Mas nós não vemos isso nas garrafas de cerveja, nas garrafas de uísque. Ao contrário, a gente vê os títulos, né? Então você vê uma bebida assim, uma garrafa de uísque, você tem aquelas coisas douradas, aquele preço, né? A pessoa que bebe um uísque, sei lá, de 20 anos, de 30, 50 anos, a pessoa é como se estivesse ali sorvendo o néctar dos deuses. É toda uma glamorização, né? De toda uma glamorização do álcool. Então é difícil concorrer realmente com essa situação. E é difícil até entender. Você vê uma arena de futebol, por exemplo, com o nome de uma fábrica de bebida, né? Então isso realmente foi uma coisa que na época o professor Nery da Universidade Federal colocou seu cargo à disposição. Como é que você pode fazer todo um trabalho para poder combater as drogas e o poder público incentivando o uso da bebida, botando no lugar que é um lugar de despósito o nome de uma fábrica de bebida? Isso não faz sentido, né? Apesar de ser grande pagador de imposto, apesar de ser um grande contribuinte, se descobriu depois que eles também são fonte de outros tipos de financiamento para esse tipo de política que normalmente se pratica no mundo, não só no Brasil, no mundo. E claro que eles não têm interesse de acabar com essa facilitação, né? Porque é uma coisa muito horrorosa a gente chegar e entender que o ser humano ele é capaz de permitir que o outro morra contanto que ele lucre alguma coisa. A gente está vendo agora aí na pandemia as pessoas roubando dinheiro público para poder se locupletar e gente morrendo e depois ainda reclamando dos mortos, né? Então isso é muito complexo.
O ser humano ainda é muito bruto, ainda é muito complexo. Então, nessa questão da saúde, em relação ao álcool especificamente, se a gente for para cocaína, se for para maconha, se for para os outros tipos de droga, há um quadro muito semelhante, muito parecido, né, em todos esses aspectos, porque se a humanidade não tiver essas ferramentas para as suas compensações, como é que ela vai lidar com suas frustrações se ela não tem outros mecanismos que não sejam os escapistas? Ela não tem recurso interno, ela não tem empoderamento, ela não tem nada dentro dela que permita ela fazer esse enfrentamento. Por isso a dificuldade toda do mundo de você acabar com esse tipo de coisa, penso eu, que seja realmente uma coisa horrorosa que esteja aí sendo engendrada por toda a composição. Ainda dentro do ponto de vista humano, do ponto de vista material, o Ministério da Saúde aponta aí, né, que 17,9%, 18% da população adulta no Brasil faz uso abusivo de bebida alcoólica. A gente vai ver aqui o que é um uso abusivo, né? Então é 20% quase da população brasileira, estamos falando de 40 milhões, 40 a 50 milhões de pessoas que fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas no Brasil. Esse percentual ele aumentou de 2006 para cá, ele aumentou cerca de 14, quase 15% em relação a 2006, ou seja, existe um aumento nessa quantidade de pessoas que estão fazendo uso de bebidas. A gente vê jovens, inclusive, cada vez mais jovens, já começando o uso da bebida como forma de afirmação, de autoafirmação, né? Então, em 2006, o percentual entre mulheres era 7,7% e entre homens 24,8%, né? E a gente vê que hoje as mulheres estão com 11% e os homens com 26%, ou seja, houve um acréscimo no uso do álcool, não só por parte dos homens, como também por parte das mulheres, num total geral aí que a gente pode ver. Ainda em relação às estatísticas, né, os dados do Ministério da Saúde, 1,45% do total de óbitos ocorridos entre 2000 e 2017 estão atribuídos, totalmente atribuídos à ingestão abusiva de bebidas, e aí causados por doença hepática, dentre elas a cirrose, conforme assim já falei. Então, quando verificado esse número entre os sexos, os homens que morrem mais, 9 vezes mais do que as mulheres. Isso é uma estatística do Ministério da Saúde, que não está muito, né, esses dados podem parecer que são conflitantes, mas aqui depende do recorte que é feito, né? E aqui nós temos que nesses óbitos estão excluídos, claro, os acidentes, né, que são em torno de 40 a 45 mil pessoas por ano, e as violências, que no caso dos assassinatos, nós estamos falando em torno de 60 mil todos os anos, sobretudo nos últimos 10 anos, que esse número não se altera. No ano passado teve uma pequena mudança, caiu para 46 mil, 47 mil, mas imagine 47 mil todos os anos mortos por homicídios, né, no país. É um número grave, esse número, a violência doméstica, o homem bebe, fica valente, vai para cima da mulher, bate nos filhos, e é uma coisa horrorosa. Isso eu me lembro desde a década de 60, quando eu ainda no interior, lá em Jiquié, tínhamos vizinho lá que fazia uso de bebida alcoólica. Ele era uma cena triste vê-lo sair sempre, uma ambulância que ia buscá-lo. Então, ele bebia tanto que ele sempre, até morrer, né? E os filhos, coitados, que ficavam ali vendo aquela situação, os gritos que aconteciam naquela casa, era uma coisa horrorosa. Era uma coisa horrorosa ver aquilo, uma situação muito constrangedora. Eu, como criança, já tinha essa ideia, né? Então, a gente realmente vê que isso é uma coisa que só traz consequências, né? Aquela parte elegante. Vocês podem lembrar, as novelas de antigamente, os filmes, sobretudo as novelas, né? Você via o seguinte: o sujeito entrava em cena, não tinha como o mocinho entrar na cena que não fosse no barzinho e pegasse uma dose de uísque para tomar. Então, a pessoa chegava, a primeira coisa que o outro fazia era servir uma bebida. Então, a bebida, assim como o cigarro também, o cigarro e a bebida eram peças constantes nos folhetins, né? Justamente incentivando, né, o uso dessas substâncias como sendo socialmente aceitas, como sendo uma coisa assim. As consequências, elas não são visíveis, elas não estão aí
objetivamente tangíveis, e por isso pode se fazer dessa forma, desse jeito aí, dessa coisa horrorosa. O que é o uso abusivo do álcool? É considerado o uso abusivo do álcool a ingestão de 4 ou mais doses entre mulheres e 5 ou mais doses de bebidas entre os homens numa mesma ocasião nos últimos 30 dias. Então observe que não é muita coisa, né? Você considerar que o uso abusivo de álcool não é muita coisa, se você for entender que realmente o que significa isso do ponto de vista da agressividade da substância no corpo e das suas consequências psicológicas, fisiológicas, sociais e também, claro, espirituais. Por que não? Porque os indivíduos eles são espíritos, né? Nós somos espíritos e temos no nosso psiquismo um grande aparato de impressão biológica, ou seja, nossa mente, de certa maneira, condiciona nosso corpo, impinge ao nosso corpo, impõe ao nosso corpo um determinado padrão de comportamento e de harmonia e de construção e de organização, que se houver um desequilíbrio aí nessa conversa entre o psiquismo e o corpo, nós vamos ter distonias como as doenças de um modo geral. Então, a gente, quando vê a questão de um uso, de uma ingestão, de um entorpecente que causa torpor do ponto de vista psíquico, que causa alteração no conteúdo psíquico do ser, a gente vê que claramente podem existir aí sim evidências de que esse aparato de conversação, esse mecanismo, esse canal de conversa entre o perispírito, o corpo, o espírito, esse mecanismo, essa tríade, a harmonização dela não está boa. E isso realmente vai trazer impactos perispirituais, espirituais e também fisiológicos. Aquilo que vai acontecer no corpo, quando acontece no corpo, já aconteceu nas camadas mais sutis, nas camadas mais leves ou mais fluidas da composição do indivíduo. A gente vai lembrar da cena, da famosa cena inicial do Nosso Lar, quando André Luiz está diante do umbral, daquela zona do umbral, e que ele é convidado a se ver como um suicida involuntário. Alguém que procurou a própria morte, alguém que buscou a própria morte através da agressão do próprio corpo. Não foi um ato deliberado de pular de uma janela ou de tomar um veneno, sabendo que aquilo lhe causaria a morte. Foi um pequeno delito, vamos dizer assim, praticado ao longo de muito tempo, que fez com que essa organização física não resistisse. No caso dele, o uso do álcool, a perda de noite, a presença em determinados ambientes que tinham miasmas psicológicos negativos, né, que contaminaram certamente o seu psiquismo, o fumo, etc. Naquele tempo não existia muito uso dessas drogas que hoje existem, elas aconteceram mais, o boom dessas drogas aconteceu mais após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, sobretudo essa grande comunicação entre Oriente e Ocidente que aconteceu por conta desses eventos. E agora, nesse lugar, o álcool era o grande instrumento realmente. Então, quando André Luiz se vê assim, com provavelmente ali o seu fígado, o seu pâncreas afetado por uma doença que o levou à morte, ele fica com aquela ferida perispiritual ali durante o seu estágio no umbral por todo o tempo que ficou por lá. E ele só vai ter recuperado essa ferida após ser recuperado, trazido para um hospital, onde uma transfusão fluídica de caráter positivo, de outra vibração, fez com que o seu organismo fosse recuperado. Então, observe que André Luiz passou por essa fieira da dor, dessa experimentação da dor, justamente por conta de uma prática mental. Não era só o físico, porque você vai dizer, mas o sujeito morreu, ele vai levar para o plano espiritual um corpo morto? Não, ele não leva o corpo morto. O corpo ficou no cemitério ali, foi enterrado, cremado, etc. Mas o perispírito, ferido também, por conta de ser o perispírito, o modelo do corpo, ou o corpo, o modelo do perispírito, né? Aí pode ser também dessa forma, a gente vê que ele está doente psiquicamente, a sua dependência. Existem relatos de espíritos que parte para um mundo espiritual com a dependência ainda, né? Com a dependência firme ainda no seu corpo.
ou seja, o seu psiquismo ainda acostumado ao uso dos sucedâneos, das ferramentas, dos psicotrópicos que o levavam ao estado de torpor. Então você veja, por exemplo, nas cenas de obsessão em lugares como lugares que tem muita bebida, que tem muita droga, nas baladas, são antros, né, onde a presença de entidades espirituais é algo absolutamente esperado. Porque o que eles vão fazer ali? Eles vão assimilar do que bebe, por exemplo, aqueles vapores que saem do seu psiquismo, que vai sendo alterado, o seu comportamento é estimulado para que aquilo pareça ser um amigo de farra que abraça e diz: vamos pular ali mesmo, vamos xingar aquela pessoa, vamos para a briga e etc. Aí você tem toda uma confluência, né, de fatores que vai resultar nas atrocidades que são praticadas, muitas vezes pelos excessos, né, as pessoas que vão praticamente martirizar-se, violentar a integridade do seu corpo usando substâncias por incentivos de entidades espirituais. Vai dizer, mas isso é uma calamidade, a obsessão? Porque não é que o plano espiritual esteja com a disposição de finalizar na Terra a raça humana. Não, é que a raça humana ainda continua sendo o espelho de uma camada espiritual inferior, inferior no sentido ainda da gradação, não da sua posição definitiva, mas que essa entidade precisa daquilo, é necessitado, são dois necessitados, são duas entidades necessitando de apoio, de suporte médico, psicológico, espiritual. Né? Então é uma calamidade mesmo, dos dois planos, porque afeta inclusive o plano espiritual. Os indivíduos que morrem sob essas circunstâncias, eles carregam, se não tiverem firmes propósitos de regeneração, humildade e sendo assistidos por entidades venerandas que os tirem desse lugar, eles vão sofrer bastante, né? Vão ter muita dificuldade. Imagina o sujeito que tem que beber todo dia, chega num lugar que não tem bebida. Ele vai para um lugar onde não tem um bar, que ele possa sentar. Então, a maioria desses desencarnados, eles não vão para lugar nenhum, espiritualmente falando. Eles ficam aqui na Terra, nos bares, nos lupanares, nas sarjetas, nos guetos. Ficam se aproveitando das pessoas encarnadas, como eles ainda podem se ver, eventualmente, e que, de certa forma, se servem disso para o exercício da prática desses vícios ainda não resolvidos, ainda não devidamente elaborados no seu psiquismo. É uma coisa horrorosa. Então, se o sujeito é dependente na Terra, ele desencarnado provavelmente dependerá não só do álcool, como de qualquer tipo de droga, até mesmo do sexo, né? Porque a sexolatria em um determinado ponto, a partir de um determinado ponto, torna-se também uma patologia, algo que deve ser tratado, que deve ser acompanhado em todas as dimensões do ser, né? Então, o corpo físico, vai nos dizer aqui o nosso querido Emmanuel, no Consolador, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual. Né? Isso Allan Kardec vai nos dizer também que as faculdades, elas não são necessariamente imposições ao espírito, mas ao contrário, elas são as faculdades são derivadas das próprias exposições ou expressões do espírito, né? São os espíritos quem determinam as faculdades e não as faculdades que determinam o espírito. A exteriorização mais grosseira no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos do indivíduo. Mais adiante, o próprio Emmanuel ainda vai dizer: as chagas da alma se manifestam através de um envoltório humano. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então a gente vê que realmente nossos amigos espirituais, nossos benfeitores, estão nos advertindo de que aquilo que nós vamos experimentar posteriormente será ainda resultado das nossas imperfeições do agora. Isso a gente já sabe, espiritualmente a gente já tem essa convicção, mas eu não gostaria de dizer a vocês de que se alguém beber, vai para o umbral. Isso não é uma prática boa do ponto de vista do bom espiritismo.
né? Isso poderia ser uma ameaça, dizer, olha, tome cuidado, se você beber, você vai para um umbral, você vai ficar lá nas catacumbas, vai ser subjugado, vai ser licantropizado, você vai sofrer todo tipo das injunções, vai ficar se rastejando, né? Isso é um discurso antigo, é um discurso que já foi usado muito por algumas religiões, mas que nós não temos essa prática dentro do movimento espírita de usar esses argumentos, porque não precisa. Nós temos outros muito poderosos, muito melhores do que esse, para poder justamente coibir os indivíduos. É bom saber que isso acontece, mas é mais importante saber que nós não necessariamente precisamos disso como ferramentas para para a nossa elevação, né? Nós precisamos de outras coisas. Nós temos outros mecanismos que são tão poderosos quanto as drogas e quanto o álcool para dar-nos confiança, por exemplo, dar-nos a capacidade de enfrentamentos sociais, dar-nos a capacidade do enfrentamento das colisões do mundo. Nós temos nós temos uma caixa de ferramentas, né, para poder mostrar que realmente a grande parte das depressões, dos síndromes, das ansiedades que são provocadas pelo uso de drogas, elas poderiam ter sido evitadas se na base do sujeito fossem instalados determinados mecanismos de comportamento, de conduta moral, de valores que permitissem que as visões do mundo, as significações do mundo fossem dadas de uma outra maneira. Não da maneira pessimista, como se normalmente faz, né? Se cria um ambiente pessimista para poder se vender soluções, aparecerem grandes salvadores. Não estamos falando disso. Isso aí é coisa dos encarnados, é coisa ainda das provas e expiações, dos enganos e dos enganadores. Nós estamos falando de verdades libertadoras, e como verdade libertadora, o Espiritismo traz em si um manancial de possibilidades muito grandes que podem realmente fazer o indivíduo se soerguer, não somente após a crise, como também antes da crise, quando também ele poderia estar evitando se colocar nesses lugares, que seriam lugares que iriam conduzi-lo a essas zonas complicadas da existência. Então, os conteúdos intrapsíquicos, vai dizer aqui o nosso querido Inácio Ferreira, né, e também corroborando ou fazendo coro com Emmanuel no Consolador, os conteúdos intrapsíquicos registrados em seu inconsciente anímico formam em torno de si um campo enérgico, colocando-o a descoberto para a espiritualidade na medida em que reflete as marcas e registros das suas ligações passadas. Nós ainda temos esses nossos entraves aí, que são as nossas ligações espirituais desconhecidas do passado, e que à medida em que nós não construamos imunidades psíquicas importantes, nós somos afetados por elas. Sim, claro, se for negativa, negativamente. Se nós estamos positivamente influenciados, que bom, que maravilha, termos amigos que nos estimulam, que nos energizam, mas assim também temos aqueles que só se aproximando de nós com seus miasmas negativos já nos deixam mais para baixo um pouco. Então, se a gente vacila na nossa proteção, se a gente não está devidamente imbuído daquilo que é o campo de proteção do indivíduo, a gente sofre bastante. Então, continuam eles aqui nesse resumo. Apegados aos males físicos, eles se esquecem dos males psíquicos, ignorando a questão da sensibilidade mediúnica dos indivíduos, indiferentes à ação quase avassaladora de entidades desencarnadas e inteligentes. Apoiados na hereditariedade orgânica com as suas consequências naturais e patológicas, eles se esquecem da hereditariedade psíquica, o acervo de vícios e intoxicações que o espírito traz de existências passadas. Ainda temos aí, além dos companheiros que nos fizeram marcha e que foram aquinhoados pelo nosso mal ou pelo nosso bem, existem também as nossas próprias heranças do nosso psiquismo que não foi bem trabalhado, das coisas que a gente não conseguiu resolver de forma interessante em outras existências, e que agora a gente, né, carrega isso como pedras a serem descartadas, resolvidas, ressignificadas, e isso implica necessariamente num repassar da vida, num ressignificar da vida. Então atribui ao meio ambiente atual e aos arrastamentos dos amigos de agora, e não se lembram da possibilidade, da realidade, dos meios e dos arrastamentos produzidos em vidas passadas. Então, como eu falei, os mecanismos de defesa do ego, dentre os quais existe a possibilidade de nós estarmos transferindo
aos outros a responsabilidade sobre as nossas próprias mazelas e por conta disso a gente às vezes culpa o mundo pelos males que são provocados apenas por nós mesmos, né? Então isso realmente é algo muito grave, significativo que ainda existe entre nós. Então Allan Kardec vai nos dizer aqui na questão 644 de O Livro dos Espíritos: para certos homens o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes, ou seja, o ambiente que foi, os aspectos do meio, os mesológicos, eles são importantes para a determinação do sujeito enquanto entidade viva, consciente, atuante no mundo? A resposta é sim. Mas aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade e levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Ou seja, de certa maneira, às vezes nós somos instados a estar em determinados ambientes nocivos ao desenvolvimento positivo do espírito, desenvolvimento progressivo do espírito, porque lá em outras situações, já cansados dos erros perpetrados no passado, nós nos colocamos à disposição para servir a uma causa nobre do nosso próprio restabelecimento, nos submetendo a uma condição adversa de existência. Nós pedimos para estar no meio adverso, no meio ruim, no meio complexo, no meio complicado, e isso, claro, que sempre vai nos trazer dúvidas a respeito disso. A gente às vezes fica botando a culpa até em Deus. Por que é que Deus deu a um o mérito de uma vida tão tranquila e para mim as cascas da laranja já secas ou dobradas sobre os meus olhos? Então, nesse contexto, a gente tem que entender que às vezes somos nós aqueles que construímos essas missões através das nossas súplicas, das nossas orações, das nossas profundas imprecações. Nós pedimos para estar nessas condições, pedimos para sermos conduzidos a esses lugares, para que essas provas possam então servir como nosso componente do refazimento. Então, do ponto de vista espiritual, a gente tem aqui uma série de consequências também, né? Libera componentes tóxicos que impregnam que impregnam o perispírito por um longo tempo, introduz impurezas amortecendo as vibrações mais delicadas, promove um entorpecimento psíquico, prolongando o estado de perturbação pós-morte, provoca instabilidade ao tratamento espiritual. As lesões do corpo físico se refletem no corpo espiritual, tudo que nós já comentamos aqui, né, que vai ser trazido aqui por Manuel Filomeno de Miranda. As lesões do corpo físico se refletem no corpo espiritual, já falei. O perispírito imprime nas suas futuras organizações fisiológicas lesões e mutilações, originando reencarnações dolorosas, e devido ao uso abusivo de álcool, o perispírito plasma no novo corpo físico a predisposição orgânica a esse flagelo, detectado atualmente pela ciência como forma de resgate e autossuperação. A dependência prossegue depois da morte sob a forma de angustiosa sede de recursos tóxicos, conforme assim também já conversamos, né? Então, horrorosas consequências, e a gente tem que entender que o nosso lado, a nossa vontade, o nosso desejo é de crescer. Aonde é que a gente poderia encontrar uma forma da gente sair dessa condição e não estarmos mais trabalhando com esses números avassaladores e com essas consequências tão adversas? Se a humanidade entendesse de que a vida espiritual não é uma coisa sectária, religiosa, etnocentrada, ou centrada num grupo pequeno de pessoas, seleto, de profitentes a uma fé, que acreditam na vida depois da vida. Afinal de contas, tem aí também o niilismo, que diz que não há uma força moral superior e que o nada é o que nos aguarda e etc. Então, esse confronto de realidades, né, essa ausência da ciência em provar ou em se dedicar a comprovar para os mais positivistas, para os mais incrédulos, para os mais céticos, de que existe uma realidade espiritual que precisa ser considerada, que precisa ser entendida, que precisa ser assimilada, que precisa ser incorporada na educação, na civilidade de um modo geral, nas relações humanas.
As perspectivas do espírito precisam ser consideradas quando nós colocarmos uma pessoa no divã, ou numa maca, ou num centro cirúrgico, ou em qualquer lugar, num tribunal, em qualquer ambiente. Nós temos que levar em consideração a história passada do indivíduo, a sua consequente remanifestação no mundo presente. Nós temos que entender através da indulgência de que nós somos passageiros do tempo apenas em busca da consciência da iluminação. Então, se isso acontecesse, se a educação fosse levar as crianças para o entendimento da vida e da morte e da consequente vida após essa morte física do corpo, certamente nós teríamos outros canais de empoderamento do ser. Mas o mais poderoso deles, sem dúvida, é a compreensão efetiva de Deus em nós, que nos dá a possibilidade de enxergar nos nossos próprios meios, na nossa própria condição humana, toda a força necessária para o seu erguimento, para a elevação do ser. O indivíduo que cai diante das suas fraquezas é um indivíduo que não se reconhece ainda dentro desse manancial de forças aonde ele se encontra, aonde ele está inserido. As forças que extraem, que lhes dão, melhor dizendo, a vida, que lhes dão a expressão, que lhes dão a inteligência do corpo, essas forças são únicas para todas as pessoas e todas as expressões da natureza, nos planetas, nos buracos negros, na energia escura, na energia clara, em todas as energias, em todos os campos, na energia atômica, em todas as manifestações, temos apenas uma única expressão de fonte aparecendo como formas diferentes, dando a ideia da separatividade, mas tudo a mesma coisa, absolutamente tudo a mesma coisa. E nesse contexto nós temos o privilégio, enquanto seres humanos, de saber disso, de ter consciência disso, diferente da árvore que é perfeita, linda, majestosa, o mosquito, o pássaro, a fruta, tudo perfeito. Na sua ignorância, a perfectude. Mas nós temos a capacidade de nos tornarmos artífices da nossa imortalidade, artífices da nossa própria perfeição, como vai dizer Leon Denis, não é? Sermos artífices da nossa condição, né? E isso fazer com que a gente tenha essa possibilidade dessa construção sendo feita de maneira consciente, de maneira muito firme, muito forte, muito vigorosa, muito intensa, a partir da consciência, a partir da aquisição da consciência. Então, basta que nós sejamos instruídos da nossa potencialidade para que nós possamos usar os nossos próprios recursos endógenos do psiquismo, da espiritualidade, como forma de nos precaver ou nos imunizar dessas influências do mundo e enfrentarmos o mundo com a mesma altivez do Cristo, que dizia assim: eu venci o mundo. Vencer o mundo é isso, vencer o mundo é entender que o mundo é desse tamanho, que o mundo não tem do tamanho que a gente imagina, que a realidade objetiva é uma realidade subjetiva, transformada em objetiva pelas impressões de um corpo que também é, por sua vez, algo que não se pode exatamente determinar como sendo algo concreto, embora pareça ser. Mas se você for para dentro da internalidade da constituição da matéria, você vai descobrir que a matéria é um nada, a matéria não existe. A matéria é uma ilusão perceptiva pela conjunção de campos energéticos e mais luz que produz a matéria, né? Isso provado, inclusive, na equação de Einstein, né? Que faz a ligação direta entre energia, velocidade da luz e matéria. Então esse conjunto que nós temos aqui é apenas um conjunto perceptivo, subjetivo, mas que para além dele existe algo que é verdadeiro, que é aquilo que é a inteligência suprema que está em tudo e que está também dentro de nós. Que o Espiritismo vem nos trazer isso como uma verdade muito clara, muito objetiva, muito dinâmica, de empoderamento, não de subserviência, mas de protagonismo positivo, para nós sermos aquelas pessoas capazes de enfrentamentos positivos da vida, enfrentamentos fortes, vigorosos, bonitos, né? Vencer a grande batalha é achar dentro de si ferramentas que nós já temos e usá-las no campo de batalha para produzir os efeitos aí que a gente sabe que são os efeitos da felicidade, da amorosidade, da alegria, etc. Mas o vício é apenas a forma, né, que a gente encontra quando essas ferramentas estão escondidas da gente.
né? Quando a gente não sabe que tem, quando a gente não consegue acessá-las, quando a gente não teve os mecanismos que nos permitiram acessar, a gente usa das ferramentas do vício, porque os vícios são os escapistas, os mecanismos escapistas. Então, não acontecendo a queda espetacular no suicídio, isso é uma consequência ainda, né? Esse se dá por processo indireto, conforme assim também falei. E quando vem a desencarnação, o que também é doloroso, não cessa a compulsão viciosa, nascendo dramas imprevisíveis do outro lado do túmulo. Isso aí tem quem vai nos dizer aí é Joana de Ângeles, apenas só corroborando com essa questão, né? Então a gente pode realmente sair desse espaço, né? A gente pode ganhar uma outra dimensão, a gente pode ter um outro mecanismo para a gente poder sair desse lugar. E a gente pode, para qualquer cometimento que exija decisão, coragem, equilíbrio, definição, valor, vai dizer Joana de Ângeles, humildade, estoicismo, resignação, recorre à prece, mergulhando na reflexão, o pensamento e aurirás os recursos preciosos para a vitória em qualquer situação, sob qualquer seja ou sob qual seja o impositivo. Nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição que dele te libertarás quando queiras. Pois que os viciados pudessem querer, não estariam sobre esta violenta dominação. Então é isso que Joana vai dizer. Não tenham a ilusão de que esse é um golinho, que é um tempinho, não é? Porque ela chega a dizer que o oceano é composto de 1000 gotas, ou infinitas gotas, né? de pequeninas gotas, melhor dizendo, e a praia de pequeninos grãos de areia. Então é de pequenino em pequenino que se forma um grande espaço de totalidade. Então a gente não brinca com isso e, ao contrário, ao invés da gente se viciar naquilo que nos torna como um objeto, um instrumento pernicioso para o futuro, por que não nos viciar também naquilo que é positivo, que é bom, que é legal, que é alegre, que é amoroso, que é fortalecedor, que é empoderador do ser? Nós temos tantas coisas, nós temos a capacidade de nos ver como deuses, capacidade de nos ver como energia, capacidade da amorosidade humana, capacidade da expansão dos nossos campos mentais, a capacidade da meditação, da contemplação do mundo, da introspecção, de muitas ferramentas, de muitos instrumentos que podem ser usados. A ciência prova de que as árvores neurais, né, que o mapa neural dos que praticam meditação é afetada positivamente em relação à ressignificação dos problemas da vida. Nós temos experiências com meditação em crianças do Harlem, naquele bairro perigoso, violento, lá do estado de Nova York, na cidade de Nova York. A gente vê essa coisa que movido por mães drogadas, pai violento, crianças abandonadas, e essas crianças nos colégios públicos foram instadas a praticar meditação e elas tiveram resultados belíssimos na ressignificação da relação com os pais, mesmo os pais drogados, prostituídos, mas eles passaram a vê-los com mais amorosidade na medida em que eles fizeram meditação na compaixão, usando grandezas humanas, grandezas naturais, grandezas divinas como formas de inspiração para a sua alma, para o seu erguimento. Então, o que a gente precisa na humanidade é acordar para o ser humano. Não o ser humano do ego, não o ser humano para a hipervalorização do ser, mas o ser humano nas suas potências de alma, nas suas potências de espírito. É para isso que serve o espiritismo, gente. Não é para louvores e outras situações que possam nos dar uma outra religião dogmática e cheia de rapapés e coisas. Não, é simples mesmo, sabe? É voltado para o indivíduo, voltado para o lado espiritual. Por isso que no começo Allan Kardec pensou que estava diante de uma ciência de base filosófica ou de uma filosofia de base científica, né, para poder explicar a vida no mundo espiritual. Então agora nós temos aí essas explicações muito consolidadas entre nós, inequívocas manifestações espirituais já dizendo da verdade disso tudo. O que a gente tem que fazer é acreditar. Abnegação, devotamento e fé. Fazer isso com muita determinação para que as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, das nossas crianças, sejam resgatadas desse vale de lágrimas que nós criamos pela nossa ignorância. Pelo fato de ignorarmos o nosso lado espiritual, a gente criou um mundo fantasioso e triste para que todos nós pudéssemos habitar nele. Por isso agora agradeço mais uma vez ao nosso querido Flávio pelo convite,
ao nosso canal Raciocínios Espíritas por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre isso e muitas palestras que falam sobre esse empoderamento humano podem ser a fonte de inspiração para o seu erguimento, para levarmos pessoas que estão caídas nesse vale de lágrimas para as zonas mais elevadas do espírito e do ser. Viver a vida com alegria, ser feliz, é tudo que se quer e nós podemos fazer isso quando olharmos a vida pelo lado, pela ótica da imortalidade da alma, do espírito, considerando as premissas e aquilo que nos dá a boa doutrina espírita como ferramenta, como instrumento de empoderamento do ser. Não cair, manter-se de pé. Sejamos todos os operários do Cristo, os operários de Deus, trabalhando na terra para o seu erguimento de todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus, que assim seja.